Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar a respeito de transformações gasosas, tá certo? Então, obviamente que nós vamos falar a respeito de gás, tá? Pessoal, primeiro, né, vamos compreender um pouquinho melhor aí o que vem a ser um gás, né? As moléculas de um gás, né, gente, elas ficam muito afastadas umas das outras, né? Então as partículas, né, têm um grande vazio entre elas, tá certo? Então nós podemos dizer que em um gás, tá? Em um gás, tá? A quase totalidade, né? Quase totalidade do seu volume, vamos dizer assim, né? Tá? É ocupada por espaços vazios. Então, ahn, isso daí que dá uma característica especial para os gases, tá, gente? Da gente alterar o seu volume, enfim, tá bom? Nós falamos muito a respeito de gás ideal ou gás perfeito. Pessoal, primeiro, tá? Gás ideal, o gás perfeito, na natureza ele não existe. Mas, né, se a gente trabalhar com ele com baixas pressões, altas temperaturas, tá, a gente se aproxima muito do comportamento de um gás ideal, tá certo? Então vamos dizer, você trabalha com ele de uma maneira que possa obedecer todas as leis, né, direcionada aí aos gases perfeitos aí, tá? Mas primeiro, tá, gente, o que faz parte aí, ó, um gás ideal ou um gás perfeito aí que nós dizemos, tal? Quais são as características aí, tal? Primeiro, pessoal, tal, nós vamos considerar as moléculas desse gás, tal, ah, pontiformes. Gente, o que quer dizer isso, né? Tá? Pontiformes, como o próprio nome diz, tá, gente? Formato de ponto, tal. Então, partículas pequenas em relação ao volume que ele ocupa, tá certo? Segunda coisa, tá, gente? Nós vamos falar a respeito das colisões, tal. Então, ó, é, essas partículas elas ficam em agitação e elas vão se colidindo aí umas com as outras, tá? Então eu vou considerar essas colisões perfeitamente elástica, todas as colisões entre as partículas, tá certo? E, e rápidas, tá, gente? E rápidas. Elas vão ocorrer aí num pequeno intervalo de tempo aí, tá certo? Terceira característica, pessoal, nós vamos considerar a interação desses gases apenas durante as colisões. Então vamos dizer, tá? A gente vai, vamos dizer, descartar assim as outras interações que existem, tal, interações elétricas, moleculares, enfim, tá bom? Pessoal, então, ó, do ponto de vista macroscópico, né, ó, nós temos aí três variáveis que a gente que é importante aí para a gente. Primeira variável, pessoal, a pressão, tá? Gente, o que vem a ser aí a pressão, tá? Pressão a gente representa pela letra P minúsculo, tá certo? O que a pressão está associada ao quê, tá, gente? Ela está associada exatamente às colisões das partículas com o recipiente,
tá certo? Então, quanto mais elas se colidirem com o recipiente, tá, gente? Mais nós teremos aí uma pressão, tá? Ó. Então, ó, colisões, tá certo? Ela tá associada a isso daí, tá bom? Depois, pessoal, ó, nós vamos falar aí também do volume. O volume nós vamos representar ó, pela letra V maiúsculo, ok? Volume, tá, gente? Ó, é o volume, o próprio volume do recipiente aí, tá? Então esse gás, ele está acondicionado aí em um determinado recipiente, eu vou determinar aí o volume desse recipiente aí, tá bom? E a temperatura, gente? É uma outra grandeza que nós vamos estudar, tá? Temperatura, representada pela letra T maiúsculo, tá certo? E a temperatura, ela está associada ao quê? Ela está associada ó, à agitação das partículas aí, tá bom? Então, ou seja, quanto mais essas partículas estiverem agitadas, né, ó, maior vai ser a temperatura aí desse gás aí. Tá ok? Bom, pensando nisso, pessoal, nós vamos passar aí a falar a respeito das transformações, tá? Transformações fundamentais. Primeiro aí para vocês, tá, gente? Transformação isotérmica, né? Ó. O que quer dizer uma transformação isotérmica, né? Ó? Que a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final, tá certo? Ou seja, tá, ó, iso quer dizer aí mesmo, né? Térmica, temperatura, tá? Ó. Então a temperatura, gente, ela não muda durante o processo. Então vamos dizer, nós fazemos aí uma transformação, né? Toda vez que nós fazemos uma transformação, tá, gente, de um gás, pelo menos duas dessas variáveis vão mudar. Pelo menos duas, tá? Pode ser que mude as três aí também. Então você mexendo, por exemplo, você mexeu no volume, ou a pressão, ou a temperatura, ou as duas, né? Elas vão ser alteradas também, tá certo? Nós vamos ver transformações, depois eu faço a transformação aí com as três variando, tal, mas nós vamos ver transformações deixando uma dessas grandezas fixas, tal. Então a primeira transformação é a transformação isotérmica, temperatura inicial é igual à temperatura final. Pessoal, se a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final, o que nós vamos ter, tá? Nós vamos ter uma multiplicação de pressão vezes o volume constante. Tá? Então vou pegar ó, pressão inicial, pressão final, volume inicial, volume final. Se eu multiplicar ó, pressão inicial vezes volume inicial, pressão final vezes volume inicial, isso daqui vai sempre dar aí pra gente uma constante, tá? Ó. Então vira como se fosse aí uma equação aí pra gente, tá certo? Vamos entender um pouquinho melhor isso daí. Vamos imaginar tá, ó, que nós tenhamos aqui essa transformação aqui, ó, tá certo? Essa transformação, gente, transformação isotérmica, tá? Eu ainda estou falando aí de uma transformação isotérmica aí, tá certo? Pessoal, então a temperatura ela se mantém a mesma. Vamos supor que eu tenho um recipiente, tem esse êmbolo. Esse êmbolo vai comprimir as partículas, então ó, o volume vai diminuir. A partir do momento, pessoal, ó, que você comprime essas partículas, tá, gente? Elas ficam com menos espaço, então elas passam a se chocar mais contra as paredes do recipiente. Então, eu vou ter aqui uma pressão maior, tá, gente? Então vamos dizer, ó, eu tinha aqui uma pressão inicial, eu tinha aqui um volume inicial, tá? Eu vou ter aqui um volume final menor do que o volume inicial. Tá? O volume diminuiu. Só que a minha pressão, tá, gente? Como as moléculas se chocam mais contra as paredes, então nós vamos ter aí que a minha pressão final vai ser maior do que a pressão inicial. Tá certo? Então, ó,
nós temos, gente, uma transformação aqui, ó, em que se eu for construir um gráfico pressão vezes volume, vai ser um gráfico inversamente proporcional, tá, gente? Porque se o meu volume reduz pela metade, a minha pressão vai dobrar. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Tá, ó. Ficaria um gráfico assim, ó. Tá ok? Se eu colocar aqui para vocês, ó, por exemplo, né, uma pressão inicial e aqui, ó, o volume inicial aqui, tá certo? Aqui um volume final e aqui uma pressão final. Então, ou seja, tá, gente? Se a minha pressão diminui, né, o meu volume aumenta. Então, são grandezas inversamente proporcionais aí, tá certo? Essa linha aqui, gente, nós chamamos de isoterma. Tá? Ou seja, pessoal, ao longo desses pontos aqui, ó, a temperatura é a mesma. Tá certo? Quando vocês têm assim um gráfico PV, eu poderia traçar aqui diversas isotermas aqui entre esses gráficos aqui, tá? O que eu teria aqui, tá, gente? Quanto mais afastado for a minha isoterma, maior vai ser a temperatura, tá certo? Eu costumo falar, ó, quanto mais distante aqui desse ponto, ó, maior vai ser a temperatura, tá? Então, ó, daqui para lá, temperatura aumenta, ok? Então eu poderia garantir, ó, que a temperatura C é maior que a temperatura B, que é maior do que a temperatura A, tá certo? Então, só para a gente compreender, tá? Todas essas linhas aqui são isotermas aí, tá bom? Ok, continuando aí, gente. E numa transformação isobárica, tá, gente? Essa partícula baros aí, tá, gente? Quer dizer pressão, né? Ó, então, ó, iso mesma. Pressão, ela se mantém constante, tá ok? Então, ó, transformação isobárica, né? Ó, nós temos que a pressão inicial é igual à pressão final. Tá? Nós falamos isso quando, por exemplo, esse êmbolo ele pode andar livremente aqui, tá, gente? Então, se a pressão aumenta, iria aumentar o volume e iria manter a pressão a mesma, tá? Ó. Então, ó, pressão inicial vai ser igual à pressão final. Pessoal, se isso acontecer, o que vai dar? Para eu ter a pressão inicial igual à pressão final, eu teria que ter o quê? Teria que ser válido essa regra aí para a gente, ó. Isso daqui, gente, teria que ser aqui uma constante aí, ó, tá? Então eu poderia utilizar essa fórmula aqui para calcular aí alguma variável que eu não tenha, tá certo? Então aqui eu vou falar a respeito, né, dessa transformação isobárica. Então a pressão é a mesma, tá certo, gente? O que vai acontecer, ó? Se eu tiver aqui, ó, um volume inicial e uma temperatura inicial, tá? O que vai acontecer? Se o meu volume final for menor que o meu volume inicial, a temperatura, gente, final vai ter que ser menor também. São grandezas, gente, diretamente proporcionais. Se um reduz pela metade, o outro teria que reduzir pela metade também. Pessoal, detalhe muito importante, tá, gente? Quando a gente for trabalhar
temperaturas aqui nessas transformações, tá, gente? Eu tenho que trabalhar em Kelvin, tá certo? Trabalhar sempre em Kelvin. Depois, mais para frente, eu vou dar mais um detalhe aí para vocês, tá bom? Aí eu vou frisar bem isso daí com vocês. Então, gente, ó, para você manter essa pressão a mesma, porque qual que é a tendência? Ó? Se o êmbolo comprime as partículas, a tendência delas seriam ficar mais agitadas, bater mais no recipiente, pressão aumentar. Para a pressão permanecer a mesma, o que acontece? Você tem que diminuir a temperatura, tá? Porque daí elas ficam menos agitadas e se acomodam. Então, ou seja, né, para você garantir que a pressão é a mesma, diminuir o volume, a temperatura tem que diminuir. Se o volume aumentasse, a temperatura teria que aumentar também, tá certo? Então, volume e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Só que aqui tome um certo cuidado aí, tá, gente? Ó, se tiver um gráfico volume e temperatura, qual dessas retas aqui iriam indicar a pressão maior? O A, tá, gente? Nesse caso, ó, a pressão do A é maior do que a pressão do B, que é maior do que a pressão do C, tá certo? Então, aqui eu estou indicando mesmo a pressão, né? Tá? Mas quanto menos inclinado for o gráfico VT aqui, ó, quanto menos inclinado for, maior vai ser a pressão, tá certo? Então, um detalhe importante aí, tá, gente? Eu vou até grifar aqui para vocês, tá? Pressão do ar, né? Com menos inclinação, maior a pressão, tá bom? Pessoal, aqui, ó, vamos dizer aí que eu vou falar como é que ficaria o gráfico PV, ou seja, né, uma transformação aí isobárica, né? Ó. Como é uma transformação isobárica, ó, pressão inicial tem que ser igual à pressão final, então fica essa linha aqui, tá ok? Então, ó, se eu trouxer aqui para baixo, ó, eu vou ter o volume inicial e aqui, ó, tá? Eu vou ter o volume final, tá certo? Aqui, ó, percebo que a temperatura está aumentando, tá, gente? Se aqui é o início, aqui é o final, então eu tenho uma transformação nesse sentido aqui, né? Ó, daqui para cá. Então, ou seja, a temperatura está aumentando, o meu volume, ó, também está aumentando, tá certo? Então, ó, só para a gente analisar aí o gráfico PV, tá ok? Vamos para mais uma transformação, tá, gente? Transformação isocórica, tá? Ou isométrica, né? Como o próprio nome diz, tá, gente? Ó, isométrica a gente já pensa aí, né, em medidas, né? Medidas métricas, né? Ó, no caso é o volume, tá certo? Então, nesse caso, o volume inicial é igual ao volume final. Pessoal, se o volume for o mesmo, o que vai acontecer? Tá, ó? Eu vou ter aqui, ó, uma relação de pressão e temperatura. Eu poderia falar que isso daqui é uma constante, ó. Tá ok? Então, ó, pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final, certo? Isso daqui caracteriza grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Então, ou seja, né, ó, se o meu volume permanece o mesmo, ó, percebo aqui que eu coloquei aqui o êmbolo, né, na mesma altura, tá certo? Vamos dizer aí, ó, que deixa eu só colocar aqui, ó, que isso daqui é uma transformação isocórica, né? O volume é o mesmo, tá certo? Então o volume inicial é igual ao volume final, certo? O que vai acontecer com a pressão? Aqui eu vou ter uma pressão inicial, uma temperatura inicial. Vamos dizer, gente, que isso daqui, ó, volume constante. Imagine uma panela de pressão, tá, gente? Uma panela de pressão, o volume permanece o mesmo. Mas o que vai acontecer, ó, se a minha temperatura, se eu estiver esquentando um determinado alimento,
que vai acontecer se a minha temperatura final for maior do que a temperatura inicial? Obviamente, pessoal, que a pressão também vai aumentar, tá? Ó. Então, a pressão final vai ser maior do que a pressão inicial, certo? Então, ó, na transformação isocórica, se a temperatura aumentar, a pressão também aumenta. Se a temperatura diminuir, a pressão também diminui, tá certo? Então, aqui eu tenho para vocês aqui um gráfico de pressão e temperatura, tá certo? Mesmo exemplo que eu falei para vocês lá na transformação isobárica, tá, gente? Ó, menos inclinação, maior o volume, tá certo? Então o volume do A é maior que o volume do B, maior que o volume do C, tá certo, gente? Ó, aqui, ó, a transformação isobárica não pode passar de uma linha para outra, tá? Isocórica, desculpe, não pode passar de uma linha para outra, tá? Isso aqui é uma transformação isocórica, tá? O mesmo volume, tá? Aqui seria uma outra transformação isocórica, tá? Com um volume menor, tá certo? Então, ó, mesma coisa, tá, gente? Eu vou frisar aqui para vocês, ó. O volume do A seria maior do que o volume do B, que é maior volume do C. Então, de repente, eles pedem para vocês compararem. Ah, qual que tem o maior volume? O que tem menos inclinação vai ser o maior volume aí, tá certo? E da mesma maneira, pessoal, ó, eu vou fazer aqui com vocês, ó, como ficaria aí essa transformação isocórica. Gente, ó, a transformação isocórica ela tem o mesmo volume. Ó. Então, ou seja, ó, tá aqui. O volume inicial igual ao volume final, tá certo? Só que olha aí o que acontece com a minha pressão, né? Ó. Minha pressão inicial, a minha pressão final. Então, ó, se eu estou fazendo a transformação nesse sentido, ó, minha temperatura está aumentando. Se a temperatura está aumentando, a pressão também aumenta de maneira proporcional. Tá certo? Vamos lá. Continuando aí, gente. Agora, pessoal, vou falar para vocês aí a respeito de transformação geral. Lembra que eu falei, né, que eu ia comentar com vocês transformações quando eu mexo em duas variáveis, né? Ó, e agora, transformação geral, quando nós mexemos em todas as variáveis, tá? Pessoal, ó, se eu mexer em uma grandeza e as outras duas variarem, eu poderia utilizar uma fórmula assim, tá? Ó. Temperatura. Assim, ó, tá certo? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, tá? Pressão final, volume final, temperatura final. Lembra aquilo lá que eu falei para vocês, tá, gente? Ó, essa temperatura aqui, tá, gente? Sempre em Kelvin, tá? Então tá lá, minha temperatura tá em graus Celsius, tal. Transforma para Kelvin, mais 273, transforme aí para Kelvin, tá, gente? Não pode deixar essa temperatura aí, tá, gente, em outras unidades, tá? Temperatura sempre em Kelvin aí, tá bom? Pessoal, a equação de Clapeyron, né? Na equação de Clapeyron, físico francês, né? Nós temos aí, tá, gente, ó, o N vocês já viram, né? O N seria o número de mols. Tá certo? Ok? Muitas vezes um exercício, gente, ele vai falar para vocês assim, ó. Um gás está na CNTP. Tá, o que é CNTP, tá, gente? Condição normal de temperatura e pressão. Certo? Pessoal, dessa lei geral aqui, ó, dessa lei geral, nós chegamos na equação de Clapeyron, tá, ó, que é assim, ó, PV é igual a NRT.
Tá, ó. Essa fórmula aqui, gente, ó, uma fórmula muito importante, tá? Essa daí que vai ser a equação de Clapeyron, ok? E nessa equação, gente, percebam aí que tem, ó, pressão, volume, o número de mols, que falei para vocês, né, ó, temperatura, e tem esse carinha aqui, né, ó, que é o R. Gente, ó, se eu isolar o R, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar PV sobre NT. Volume e o N é o número de mols. Pessoal, o volume de 1 mol vale 22,4 litros, tá certo? Então, ó, se eu fixar isso daqui, ó, eu poderia chamar isso daqui de volume molar, né? Ó, tá? O que é um volume molar? Tá, ó, 22,4 litros. Tá? Então, 1 mol ocupa um espaço aí de 22,4 litros. Então, ó, pensando que isso daqui é um valor fixo, como é que ficaria aí os meus R's, né? Se eu pensar, gente, em, por exemplo, né, ó, ATM, vamos trabalhar assim, ó, um ATM, 22,4 litros, né, ó, ok? Então, dividido pela temperatura. Temperatura, gente, ó, em Kelvin, tá? Vai dar 273 Kelvin, tal. Se vocês quiserem colocar um valor mais exato, 273,15 Kelvin. Pessoal, se eu dividir isso daqui, vai dar aquela grandeza 0,082. ATM, litro, mol, Kelvin. Tá certo? Ah, mas eu quero trabalhar o gás em a pressão em milímetros de mercúrio. Tudo bem, não tem problema, tá, gente? Ó, então a pressão, ó, eu estou substituindo sempre aqui, tá? Pressão 760 milímetros de mercúrio, tá certo? Volume 22,4 litros. Temperatura 273,15 Kelvin, tá? Se eu fizer essa conta aqui, ó, 760 vezes 22,4 e dividir por isso, eu vou achar a outra constante, tá, gente? 62,3. Quais unidades que eu estou utilizando? Milímetros de mercúrio por litro, mol e Kelvin, tá? Ah, mas eu quero trabalhar no sistema internacional. Gente, ó, o sistema internacional tem que transformar tudo para as unidades padrões. Qual que é a unidade padrão de pressão, gente? Seria o Pascal, né? Que é o newtons por metro quadrado, não é isso? Ó? 10 a quinta Pascal. E o volume? O volume tem que ser em metros cúbicos, tá, gente? Eu transformando aqui litros para metros cúbicos, ó, tem que colocar aí o 10 a menos 3, ó, para ficar metros cúbicos, tá certo? Ok? Temperatura não muda, tá, gente? 273,15 Kelvin. Então, ó, o que vai dar isso daqui? Um valor aí aproximado, 8,31. Tá? A gente não utiliza aqui essas unidades, tá? Pascal, metros cúbicos, nós vamos colocar joules, tá, gente? Que vai indicar aí a mesma coisa, tá certo? Então, ó, são as três constantes que a gente pode utilizar aqui. Um detalhe importante, tá, gente? Ó, essas constantes, elas vão indicar para a gente quais unidades que nós vamos trabalhar. Então, se o exercício deu essa constante, trabalhe pressão em ATM, volume em litros, tal. Se ele deu essa constante aqui, ó, tá? Trabalhe tudo no sistema internacional, tá certo? Então, a constante é muito importante aí para a gente, ok? Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, tá? Eu vou falar a respeito da transformação adiabática, tá? Transformação adiabática, tá, gente? Nós falamos
que ela não tem trocas de calor com o meio externo. Tá certo? E outra coisa, tá, gente? É uma transformação rápida, tá? Então, às vezes, o exercício fala assim, né? Ó, ocorreu uma transformação rápida, tá? Ó, então, você já pode. Normalmente, eles falam no exercício, né? Ah, uma transformação foi feita de maneira rápida e não deu tempo de trocar calor com o meio externo, tá? Ó, então, a gente já pode dizer que se trata de uma transformação adiabática, tá certo? Depois, quando a gente for ver termodinâmica, nós vamos trabalhar um pouco mais a respeito desse conceito e aí eu vou dar mais detalhes para vocês. Vocês viram que aqui eu só estou colocando aí como que é a transformação, tá bom? Em termodinâmica eu trabalho mais aí com vocês aí, tá bom? Pessoal, por último, densidade dos gases perfeitos, ó. Nós vimos na equação, ó, de Clapeyron, né, ó, que nós temos essa relação aí entre as grandezas, tá? Esse N, pessoal, número de mols, ele não é massa dividido pela massa molar? Tá, ó. Então, ó, o que acontece? Aqui, gente, ó, se eu passar esse M aqui, ó, dividindo, tá? Ou passar o V para cá dividindo, melhor, vai ficar assim, ó. Vou passar a massa molar para cá, vou passar o RT para cá, ok? E aqui eu vou deixar ó, massa dividido pelo volume. Olha lá. Olha o que apareceu aqui para mim, gente. Ó, densidade. Né? Então nós podemos dizer que a densidade de um gás é dado por essa fórmula aqui. Ó. Pressão vezes massa molar dividido pela constante R vezes a temperatura. Certo, turminha? Pessoal, aqui nós falamos aí a respeito dos gases. Bons estudos para vocês, gente. Até a nossa próxima aula, tá certo? A gente pode treinar um pouquinho aí os exercícios aí para a gente fixar esse conceito aí, tá bom? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Abração. Tchau, tchau.